Meus irmãos, a paz do Senhor, boa tarde, como está você? Eu espero que você esteja bem. Já quero pedir aí que você se inscreva no canal, ative as notificações para que você seja notificado quando um vídeo novo surgir por aqui. Eu creio hoje ter uma palavra de Deus para o seu coração. A palavra que eu quero trazer para a sua vida hoje, ela tem um caráter libertador, porque implica na forma que você foi salvo, na maneira que você foi salvo. E para mim, falar da sua salvação hoje é importante, porque eu sei que você não é apenas uma pessoa comum. Eu sei que você é um ser lavado, comprado e redimido pelo sangue de Jesus, e que Jesus salvou, comprou com o seu sangue, e esse senso de pertencimento muda a nossa vida. A palavra aqui está no livro de Jó, no capítulo de número 32, no versículo de número 8, que diz assim: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Essa colocação de Jó, ela lança luz no nosso entendimento para podermos compreender que não somos um mero pedaço de carne vagando errante pela terra. Nós temos um Deus que planejou a nossa vida, que planejou a nossa história, que projetou a nosso respeito. E esse projeto de Deus, ele se torna muito mais agigantado a partir do momento que você encontra Deus, a partir do momento que você entrega a sua vida nas mãos do Senhor. E isso implica dizer que todas as vezes que o Senhor te encontrar, independente do momento, da forma que você estiver, Ele sempre estará disposto a colocar esse plano, esse projeto que Ele colocou, que Ele fez, em prática na sua vida. O livro de Jó, ele diz que nós temos um espírito dentro de nós. E isso lança luz na nossa formação, na maneira que nós somos criados por Deus. Porque nós não fomos criados seres comuns. Nós somos seres formados por um corpo e temos uma alma. E dentro dessa alma que nós temos, ela possui 5 níveis. E um desses níveis é o espírito, que é o que Jó diz que existe um espírito no homem. Não é de fato o homem, mas existe um espírito no homem. E isso lança a luz e corrobora muito bem para a história do pecado da humanidade. Porque se você lê a narrativa do texto de Gênesis, quando Adão peca e ele comete aquele deslize de desobediência, então ele sai do centro da vontade de Deus, tendo Deus dito para ele: Adão, no dia que você comer do fruto do conhecimento da árvore da vida, certamente você morrerá. E se você ler com atenção o texto, você vai perceber que Adão não morreu. Ao menos fisicamente ele não morre. Porque a morte que ocorre em Adão ocorre no seu espírito. Ocorre uma separação. É que eu quero deixar bem claro que quando eu falo de morte no espírito, eu estou falando de separação. A palavra morte no latim quer dizer ocultar-se, separar-se. E eu quero falar disso, dessa separação do espírito humano do Espírito de Deus. Porque Adão tinha uma conexão íntima com a criação de Deus e com tudo aquilo que Deus havia feito. Adão tinha uma comunhão muito ínfima com o Espírito. E essa comunhão o fazia partilhar de tudo aquilo que Deus lhe dava, de tudo aquilo que Deus havia criado. E ele dominava sobre tudo dentro do jardim. Quando Adão comete o deslize da desobediência e ele peca, o Espírito de Deus é desligado do Espírito de Adão. E a partir daí entra o que a gente chama de um muro de separação. E o pecado é esse muro. Isaías disse que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, por conta do pecado de Adão, o Espírito de Adão fora separado de Deus. E esse é o princípio da morte em Adão. Porque Deus havia dito para ele: Adão, certamente no dia que você comer, você vai morrer. Ele comeu e não morreu. Fisicamente não morreu. Mas quando ele come, a Bíblia é enfática em dizer que os olhos de ambos se abriram. E eles perceberam que estavam nus. Porque o espírito tinha acabado de ser desligado de Deus. E quando não há mais conexão de Deus com o espírito do homem, então Deus começa a se revelar. E a primeira revelação que nós temos de Deus é o envio da sua palavra, do verbo vivo, do verbo que se fez carne,
Deus então envia a sua palavra e ela vem chamando Adão ao arrependimento. Quando ela chega no jardim do Éden, ela diz: Adão, onde você está, Adão? Onde você está que eu não consigo mais me conectar ao seu espírito? E aqui eu quero crer que você não acredita que Deus estava procurando Adão em um local geográfico, porque não é possível que você tenha imaginado que Deus estava caçando Adão por cima da copa das árvores, porque Deus não estava conseguindo ver Adão. Não, não era isso. É porque a conexão que partilhava Adão e Deus e Adão, havia sido perdida. E aí então Deus vem e envia a sua palavra para que Adão, por meio da sua palavra, foste resgatado. E quando ele vem, Deus então dá a sentença para ele, porque o pecado agora faz separação entre um e outro. E o problema, quando nós estamos afastados de Deus, dentro do nosso espírito, é que nós também nos afastamos do caráter de Deus. Nós também nos afastamos para longe de Deus e o homem vai se tornando cada vez mais distante do Senhor. Nesse momento de afastação, de afastamento de Deus que nós tomamos, nós partimos para outros rumos. Então o caráter de Deus se distancia de nós. E é a partir daí que nós nos tornamos desobedientes, assassinos, mentirosos, idólatras. E com isso nós vamos partindo muito para longe de Deus. Por que nós partimos para longe de Deus? Porque sem o Espírito de Deus dentro de nós, nos auxiliando, nos trazendo de volta, é impossível pela nossa própria força nós voltarmos para perto do Senhor. E aí então a nossa alma vai se distanciando de Deus, vai se afastando do Senhor, e esse afastamento causa em nós um vazio exagerado, e esse vazio é o vazio do caráter de Deus. Quando o homem está longe de Deus, então nós nos encontramos no mundo que nós estamos hoje. Um mundo de promiscuidade, um mundo onde o pecado está sendo normalizado, onde aquilo que é incorreto aparentemente está se tornando certo e tomando uma proporção muito grande na vida de muita gente. E aquilo que é correto já não faz mais sentido para tantas pessoas assim. E todo esse processo de afastamento, de distanciamento de Deus, ele só tem o seu interrompimento quando o homem encontra Deus. Quando Jesus te encontra na caminhada e ele começa a colocar em prática toda a história que ele escreveu para a sua vida, e isso foi escrito para ti antes mesmo que você nascesse, antes que o mundo fosse criado. E aqui eu quero que você entenda de fato que há um projeto de Deus para a sua vida e que esse projeto não é emendado por aquilo que você faz, porque o que você faz não pode pesar mais ou menos para aquilo que Deus tem a seu respeito. Porque Deus não te ama por aquilo que você faz, Ele te ama por aquilo que Ele fez. E fez por você na cruz do Calvário. Eu preciso que você entenda, segundo a carta aos Efésios, no capítulo de número 1, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ali nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele no seu amor. Ou seja, a história que Deus escreveu para a sua vida, ela foi planejada para você antes que o mundo fosse formado. Antes que o mundo existisse, que fosse fundado, Deus já havia escrevido a sua história, já havia escrito a sua história, já havia planejado tudo a seu respeito. E esse processo de afastamento de Deus, que ocorre primeiro no espírito, depois na alma, e o resultado dele é a morte no corpo físico, ele só é interrompido quando a gente encontra Deus. Quando você encontra Deus, quando Deus te encontra na caminhada da sua vida. Porque quando Ele te encontra, então esse projeto que Ele tem para você, que Ele escreveu para ti, começa a tomar forma. E o incrível é que esse processo começa exatamente no momento ou onde você se afastou de Deus. Perceba que Adão se afasta de Deus no espírito. Então vem Deus e começa a se aproximar de você exatamente no seu espírito. O apóstolo Paulo chega a escrever na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, no versículo de número 17, dizendo que aquele que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito com Ele. Perceba, todas as vezes que você foi encontrado por Deus, todas as vezes, você homem, mulher, jovem, não sei, mas quando o Senhor te encontrou, o seu espírito recebeu o Espírito de Deus dentro dele. Quando você entendeu que Jesus de fato foi enviado sobre a sua vida
para morrer, para pagar um preço pelos seus pecados, para que você fosse salvo por meio dele. Quando você reconhece isso, quando você entende isso, então você entende e reconhece que ele é o Senhor da sua vida. A partir daí, o Espírito dele entra dentro de você. Quando o Espírito dele entra dentro de você, já não existe mais o seu Espírito e o Espírito de Deus dentro de você. Existe apenas um só Espírito. E aí que começa a vivificação, porque o Espírito de Deus começa a trazer vida para dentro da sua alma, para dentro do seu coração, para dentro do seu ser. Quando isso ocorre, é um momento de alegria na sua vida, é um momento de gozo, é um momento de preenchimento, é um momento que aquelas lacunas dentro do seu coração são preenchidas, que aqueles vazios que você às vezes possuía é preenchido por Deus. Porque o Espírito de Deus começa a trazer essa vida para dentro de você. E esse processo de distanciamento do Senhor, ele é findado, ele é parado aqui. O incrível é que tanto o seu espírito quanto a sua alma serão tocados por Deus. Primeiro, que é tocado é o seu espírito, que recebe o Espírito de Deus dentro dele e começa a viver a vida de Deus. E a segunda coisa que ocorre é que o caráter de Deus ele vai começando a se aproximar de você de novo. Ele vai chegando para a sua vida novamente. E a palavra de Deus nos diz na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 21, que nós precisamos receber com mansidão a palavra que em nós é enxertada, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Essa palavra aqui, querido, ela tem a capacidade, ela tem o poder de mudar a sua vida. Perceba que ela pega o homem sem nenhuma condição, sem nenhuma estrutura, e ela modifica o homem no seu interior, no seu caráter, na sua forma de pensar, na sua forma de ser, na sua forma de agir, aliada ao Espírito que está sendo vivificado dentro dele. Então o homem vai se tornando uma nova criatura. E talvez você já tenha provado isso, porque isso é comum e é fácil de nós notarmos. Todas as vezes que você encontrar alguém, um novo convertido, quem sabe aí na sua congregação, que você encontrá-lo e você encontrá-lo querendo desistir, querendo desanimar, porque ele não consegue ir adiante, ele sempre falha, ele sempre tropeça em alguma coisa. E aí você vai dar testemunho e dizer para ele, não, você não pode parar de vir à igreja por conta disso. Venha fumando mesmo. Não, venha bebendo mesmo. Venha com seu brinco, venha com seu batom, venha com tudo. Venha com tudo, não tem problema. Você vai dizer para ele, não tem problema, eu já fui assim. Eu tinha problema com bebida, eu tinha problema com cigarro, eu tinha problema com drogas. Aí a pessoa vai olhar para você assim, com um ar de assustado e de surpreso, e vai dizer, eu não consigo te ver bebendo. Eu não consigo imaginar você fumando. Eu não consigo imaginar você nesse mundo que você disse que frequentava. Porque o processo de transformação já foi tão profundo na sua vida e te mudou tanto que você está se transformando numa outra criatura. E aí, a partir desse momento, nós entendemos que você olha para a pessoa e diz assim, não, eu já fui como você. Mas um dia, você vai ser muito melhor do que eu. Esse é o Evangelho, esse é o novo nascimento, essa é a graça de Deus, que nos aproxima do Senhor, que nos coloca diante dele. E acredite no que eu vou dizer para você agora. O salmista Davi, no Salmo 139, no verso 15 e 16, ele diz assim, ó, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso aqui é a sua história. Então todo esse processo de desligamento de Deus, que ocorre no espírito, que acontece na alma, ele é reconciliado por meio de Cristo. E aí você começa a receber vida de Deus no seu espírito. E a sua alma passa a ser encasulada. E esse é o Evangelho. Essa é a graça. Quando você vem e você começa a ser transformado por isso. Por essa palavra que te encasula e vai te fazendo ser uma outra criatura. E essa transformação ocorre tão profundamente nas nossas vidas,
que quem nos conheceu outrora olha para nós e diz assim: só pode ter sido Deus que mudou a sua vida. Só pode ter sido Deus que mudou a sua história. Não tem explicação para a pessoa que você era e a pessoa que você é hoje. Pode, com certeza, foi Deus que fez. E de fato foi. E de fato foi. E essa é a beleza e o poder dessa palavra. De pegar um homem sem estrutura, sem condição, e fazê-lo um servo de Deus, salvo pela sua graça, lavado pelo seu sangue, comprado, redimido e apto para entrar no reino dos céus. Então que Deus em Cristo te abençoe, que você seja muito abençoado e edificado com essa palavra e que a sua vida seja uma bênção. A minha oração por você é para que o Senhor te abençoe e te guarde, que sobre ti Ele levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre você a sua face de amor, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.